48 de volta com o nosso Balanço Geral. Obrigado pela sua audiência e, aliás, já de volta com Araguaína também. Com a gente, alô Araguaína. Obrigado pela audiência, você que está acompanhando a programação da Record TV. Estava acompanhando o Vanderlan, daqui a pouco o Vanderlan volta. A gente está falando ao vivo aqui, direto de Palmas, para trazer para você o resultado da segunda pesquisa Fieto Record TV, realizada pelo Instituto Vetor. A gente vai trazer para você as principais cidades do estado, né? Os 3 maiores colégios eleitorais, trazendo o Araguaína, Gurupi e também a Palmas. Então, a partir de agora, 12h48, é o voto na Record. Muito bem, agradecendo a sua audiência, onde quer que você esteja acompanhando a gente pela internet, acompanhando a gente em Gurupi, em Porto Nacional, em Paraíso do Tocantins, em Colinas, Araguaína também, aqui na capital Palmas. Vamos fazer o seguinte, a gente começa trazendo para você que está ligado aqui na Record TV os números direto de Araguaína. Olha só. A pesquisa do Instituto Vetor foi feita entre os dias 8 e 11 de novembro de 2020. A margem de confiança é de 95%. A metodologia é quantitativa. Foram ouvidas 500 pessoas. A margem de erro é de aproximadamente 4,4 pontos percentuais. Dessa forma, no cenário estimulado, os números são esses. Wagner Rodrigues tem 49% das intenções de voto. Helenil da Penha, 30%. Juiz Leador tem 6%. Dr. Hugo Mendes tem 4%. Ninguém, brancos e nulos, 3%. Não sabem, 5%. Não responderam, 3%. O Instituto Vetor traz também o cenário com os votos válidos. Wagner Rodrigues tem 55%. Helenil da Penha tem 33%. Juiz Leador tem 7% e Dr. Hugo Mendes tem 5%. O Instituto Vetor também perguntou ao eleitor de Araguaína sobre a rejeição dos candidatos. O cenário é o seguinte: Juiz Leador tem 24%, Helenil da Penha tem 22%, Wagner Rodrigues tem 14%, Dr. Hugo Mendes tem 11%, ninguém, brancos e nulos, tem 11%, não sabem, 7%, não responderam, 11%. Muito bem, então você que está aí acompanhando, né, em Araguaína, ô meu amigo Sandro, se for possível, lá no cenário estimulado, se você puder abrir para mim, eu não sei se a cartela está toda emendada, se a gente achar lá, a gente trouxe esse cenário aí do primeiro e segundo colocado, mas a gente tem um empate técnico, né, em terceiro e quarto colocado também, a gente tem um empate técnico em Araguaína, levando em consideração a margem de erro, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos analisar aqui, ó, no voto estimulado, o primeiro e segundo lugar, né, 49% Wagner Rodrigues, o Helenil da Penha com 30%, e aí a gente tem aqui o Juiz Leador, 6%, Dr. Hugo Mendes, 4%. Nesse caso, eles estão empatados tecnicamente, já que a margem de erro é de 4,4% para mais ou para menos. E aí a gente segue. Então esse é o cenário dessa segunda rodada da pesquisa do Instituto Vetor para Araguaína, ok? Então agora a gente vai direto para os números de Gurupi. Olha só. A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 11 de novembro de 2020 e é do Instituto Vetor. A metodologia é quantitativa. O nível de confiança é de 95%. Foram ouvidas 500 pessoas. A margem de erro é de 4,4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Dessa forma, no cenário estimulado, a corrida para a Prefeitura de Gurupi tem os seguintes números. Gutierrez Torquato tem 43% das intenções de voto. A candidata Josi Nunes aparece com 42%, levando em conta a margem de erro de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Gutierrez Torquato e Josi Nunes estão empatados tecnicamente. Farley Meyer tem 4%, Silvino Vitor 1%, ninguém, branco e nulo 4%, não sabem 4%, não responderam 2%. Agora o Instituto Vetor traz os votos válidos. Gutierrez Torquato tem 48%, Josi Nunes tem 47%. Levando em conta a margem de erro de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos, Gutierrez Torquato e Josi Nunes estão empatados. Farley Meyer tem 4% e Silvino Vitor 1%. O Instituto Vetor também perguntou ao eleitor de Gurupi sobre a rejeição dos candidatos. Gutierrez Torquato tem 26%, Josi Nunes tem 23%, Farley Meyer tem 15%, Silvino Vitor 9%,
nenhum ou todos, 10%. Não sabem, 7%. E não responderam, 10%. Muito bem, então esse é o cenário de Gurupi, os últimos números, e você viu que existe um empate técnico no primeiro e segundo lugar e também no terceiro e no quarto lugar, levando em consideração a margem de erro, que é de 4,4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Lembrando para você que ligou a TV agora que esses números são atualizados. A última pesquisa realizada pelo Instituto Vetor, pesquisa Fieto, Record TV, a segunda rodada, né? E a gente trazendo para você esses números aqui, mostrando as principais cidades. Começamos com Araguaína, falamos de Gurupi e agora a gente traz os números de Palmas, da capital Palmas. Vamos saber como é que está o cenário na corrida aqui na capital. Olha só. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Vetor entre os dias 8 e 11 de novembro de 2020. Foram ouvidas 800 pessoas. O nível de confiança é de 95%. Essa é uma pesquisa quantitativa. A margem de erro é de aproximadamente 3,5 pontos percentuais. No cenário estimulado, os números são esses. Cíntia Ribeiro tem 38% da intenção de voto. Júnior Gel, do PROS, 9%. Eli Borges, 8%. Tiago Amastandrino, 8%. Wanda Monteiro, 7%. Dessa forma, os candidatos Júnior Gel, Eli Borges, Tiago Amastandrino e Wanda Monteiro estão empatados tecnicamente, já que a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Os números seguem. Gil Barizon tem 3%, Marcelo Leles, 3%, Max Dornelles, 2%, Alain Barbieiro, 2%, Vilela, do PT, 1%, Professor Basoli, 1%, Dr. Joaquim Rocha, 1%. Ou seja, Gil Barizon, Marcelo Leles, Max Dornelles, Alain Barbieiro, Vilela, do PT, Professor Basoli e Dr. Joaquim estão empatados tecnicamente, já que a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Ninguém, brancos e nulos, 8%. Não sabem, 8%. Não responderam, 1%. O Instituto Vetor também traz os votos válidos. Desta forma, Cíntia Ribeiro tem 46%, Júnior Gel, 11%, Eli Borges, 10%, Tiago Amastandrino, 9%, Wanda Monteiro, 9%, ou seja, Júnior Gel, Eli Borges, Tiago Amastandrino e Wanda Monteiro estão empatados tecnicamente, já que a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Os números seguem. Gil Barizon aparece com 3%, Marcelo Leles, 3%, Max Dornelles, 3%, Alain Barbieiro, 2%, Vilela, do PT, 2%, Professor Basoli e Dr. Joaquim Rocha, 1%. Desta forma, Gil Barizon, Marcelo Leles, Max Dornelles, Alain Barbieiro, Vilela, do PT, Professor Basoli e Dr. Joaquim Rocha seguem empatados tecnicamente, já que a margem de erros é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O Instituto Vetor também perguntou ao eleitor de Palmas sobre a rejeição dos candidatos. Cíntia Ribeiro tem 24%, Marcelo Leles 15%, Tiago Amastandrino 15%, Vilela, do PT 7%, Eli Borges 5%, Wanda Monteiro 4%, Gil Barizon 2%, Dr. Joaquim Rocha 2%, Júnior Gel 1%, Max Dornelles 1%, Professor Basoli 1%, Alain Barbieiro, do Podemos 1%, nenhum ou todos 9%, não sabem 11% e não responderam 2%. Tá, então, esses são os números das principais cidades do Tocantins, né, das maiores cidades aí, dos maiores colégios eleitorais, Araguaína, Gurupi e Palmas. Lembrando que essa é a segunda rodada da pesquisa Fieto Record TV, realizada pelo Instituto Vetor, ok? Então, tá aí, 12h57, domingo tem eleição e tem cobertura, afinal de contas, é a Record cobrindo as eleições 2020.